já temendo que eu não seria corretamente anunciado, esse sou eu, Rafael Pedroso, Lorde Principado Silent, minhas referências ao nosso Príncipe Michael. Estou aqui para falar para vocês sobre o processo de inovação. E muito bem, né? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que interessa, e não podia deixar meu PHP amado de fora aqui, é que inovação é um pouquinho diferente de invenção. Tá? E aqui eu tenho um exemplo de cara. Então aqui eu tenho o primeiro aparelho celular da história, né? Era um aparelho baseado em walkie-talkie, etc. É um aparelho criado em 51. Em 51 lá na União Soviética, etc. E puta, invenção do caralho. Tá? E aqui eu tenho o iPhone X. Eu podia ter o iPhone, podia ter um Xiaomi, podia ter qualquer coisa. Mas aqui eu estou falando de inovação. Aqui eu estou falando de uma coisa que não existia, alguém criou um conceito novo e que acabou nem sendo usado, porque não tinha tecnologia para poder usar, não tinha mercado para isso. E as pessoas talvez nem precisassem de um telefone celular em 51. Talvez James Bond só, mas as pessoas normais não. E aqui não, aqui eu tenho rede de telefonia, eu tenho um mercado para isso, tenho business para isso. Tem uma série de outras patentes associadas ao iPhone, então tem o touch, tem um monte de outras coisas que permitem que isso aqui seja uma inovação e não só uma invenção. Tá? Então, se, putz, uma coisa é inovação, outra invenção, o que é inovação? O que vai definir, o que vai separar uma inovação de uma invenção? Tá? A primeira coisa que eu queria passar, o que invenção, inovação não é. Né? A gente tem uma expectativa que inovação vai ser uma palavra mágica, que a gente evoca, que vem do nada, que vai mudar a empresa, vai mudar um monte de coisa, vai fazer com que todo mundo ganhe muito dinheiro e maravilha, né? Para mim, esse aqui é um dos 4 cavaleiros do apocalipse empresarial, que vai ter aqui o empreendedorismo, vai ter a empatia, vai ter o machine learning e vai ter inovação. Esses vão ver a pessoa que fala, porra, mas a gente vende tudo isso aqui. Cara, a gente vende tudo isso aqui. A gente tenta vender de um jeito que é sério e que tem menos misticismo, tem menos bullshit em volta. Né? O que é cruel, porque às vezes as pessoas esperam justamente o que o Harry Potter vai oferecer, que é uma transformação mágica dos negócios, é um jeito mágico de ganhar dinheiro. Bem barato. Às vezes até é caro, mas as pessoas querem que seja mágico e de fato não é. Né? Então o que é inovação que a Hero vende, o que a gente acredita, o que eu acredito que é inovação? Para entender o que é inovação, primeiro eu tenho que olhar para o que é o espaço de inovação. E para que o espaço de inovação aconteça, para que eu tenha inovação aqui no meio, eu tenho que entender que existem 2 universos que eu tenho que contemplar. Um que é o universo humano, outro que é o universo real, como é que eu chamei? O universo pragmático, que estão as coisas tangíveis e as coisas que às vezes bloqueiam a gente de levar a inovação para o universo humano. Vamos lembrar lá que eu tinha um cara que inventou uma tecnologia que parece com telefonia celular, lá em 51, lá na União Soviética, com patente facilmente replicável, mas eu tinha um monte de coisa aqui no universo pragmático que não permitia que o universo humano aproveitasse a tecnologia celular que eu tenho hoje no meu bolso, que cada um tem no seu bolso. Né? E antes de entrar em detalhe o que é esse espaço de inovação, existem problemas comuns associados a cada um desses universos. Geralmente, quando a gente está pensando em inovação, a gente até está pensando em invenção, a gente está focado mais em um desses dois. Isso é super natural, é da personalidade que cada um tem. Tá? Quem é muito mais no universo humano, geralmente está tendendo a ignorar os índices tecnológicos. Então, o que não pode ser feito ainda? Putz, eu quero inventar a máquina do tempo. Você não quer, mas não tem tecnologia para isso. Tá? Caras que ignoram a viabilidade econômica da coisa. Então, putz, eu pensei que numa puta solução que é baseada em, sei lá, inteligência artificial, mas vai construir processamento que cada decisão vai custar $50. Não é viável. Você não vai ter um negócio que pague $50 por decisão. Então, não é economicamente viável. Né? Ou que ignora a praticidade. É uma coisa que é tão complicada de fazer, por mais benéfico que seja para a sociedade, que, cara, não vai funcionar. Do outro lado aqui, para quem é mais pragmático, né? Para quem está menos interessado nessa história aqui, geralmente são pessoas que podem ignorar custos. Então, eu pensei numa coisa incrível, eu pensei numa coisa fodida, mas não tem dinheiro para botar esse negócio para rodar. Eu montei um projeto aqui para ir para Vênus. Muito legal, quanto vai custar essa história? Tem dinheiro para fazer essa história rodar? Ignorar a demanda. Isso aqui é super comum. O Luizão que está comigo nas vendas aí, cara, direto a gente vê gente que tem ideia genial, que tem o próximo Facebook, que teve a ideia do milhão, mas que ninguém quer comprar essa ideia do milhão. Divide aí
Tinder de cachorro, rede social aí de furar olhando de criança e várias outras ideias que, cara, são muito legais, mas que não tem demanda para que as pessoas usem. E outra coisa bastante comum é enxergar-se como usuário, que leva essas outras duas coisas. Então o cara que às vezes procura a gente pensando no Tinder de cachorro, ele pensa, putz, eu teria esse app, porque eu tenho um cachorro e, puta, eu tô solteiro aqui, cara, eu usaria o Tinder de cachorro. Mas eu não vou colocar. Caralho, ficou estranho. Mas não foi exatamente isso. Porque parece um caso real. Então, assim, a gente se colocar no lugar de uma sociedade inteira leva a gente a tomar decisões equivocadas, leva a gente a ignorar o fator humano das pessoas que vão aproveitar essa inovação e pensar só no fator pragmático, que é, eu posso criar um Tinder de cachorro, e de fato eu posso, mas ninguém vai usar essa porra, então não tem por que usar. Outros dois exemplos em que isso aconteceu, né? Esse aqui era o... esqueci o nome desse controle aqui, mas era um controle do Nintendo que você vestia, então era culpa caralho, assim. Os mais velhos aí, talvez o Leozão, o Luiz Pequeno, não sei, Renato, lembra desse? Cara, quem era vivo queria ter um negócio desse, porque imagina que foda, cara. Você podia vestir o controle, um negócio tipo uma luva futurista, e, pô, do caralho, todo mundo queria usar, mas não funcionava, tipo, o controle era horrível, você tinha que ficar digitando nele assim, então jogava desse jeito, você não descansava e tal. Era simplesmente horrível. E não funcionou, por mais descolado, por mais maneiro que fosse. Tá? Um exemplo que está mais nesse extremo aqui, do universo humano que ignora o universo pragmático. Lá no comecinho da Hero, a gente recebeu uma proposta de um aplicativo que ele servia para sincronizar a reunião entre pessoas atrasadas. Então a ideia é que todo mundo tivesse o aplicativo no seu smartphone. E, putz, imagina que eu me atrasei para esse talk aqui, e todo mundo tem um aplicativo, e eu sei que eu vou atrasar 10 minutos. Então eu mando um comando para todo mundo, atrasando o relógio de todo mundo aqui 10 minutos para frente, para todo mundo estar empatado na hora da reunião. E por mais bizarro que pareça, isso é um projeto real, tá? E que não tem o menor sentido no universo pragmático. Tá? Então, quando eu estou falando desses dois extremos, aqui geralmente eu tenho... Eu tenho um cara que é o Porn Feature Lover, então um cara que quer sempre estar na vanguarda, quer sempre fazer o que é novo, quer sempre fazer o que é legal, o que é foda de fazer, que às vezes até é mais empolgante de fazer. E aqui eu tenho uma simpatia, que é o cara que está preocupado ali em manter todo mundo sincronizado, atrasado, igual e tal, mas pô, não está pensando em tudo que está em volta, em todo o pragmatismo em volta dessa história. Né? Então eu tenho esses dois extremos dos quais a gente tem que fugir. Sempre que eu estou pensando em inovar, sempre que eu estou montando um projeto que envolve inovar para a sociedade, para as pessoas, eu jamais posso suspender qualquer uma das realidades. Eu não posso esquecer que tem um pragmatismo, que essa coisa tem um custo para funcionar, que as pessoas têm que querer comprar, etc. E aqui todos os desejos, limites e etc. que o processo impõe. Quando eu estou falando desses dois universos, aqui dentro, no universo humano, eu tenho possíveis usos para a minha inovação. Então, como é que as pessoas vão usar essa história? E é muito louco o possível uso. Porque, às vezes, o possível uso é diferente do que você imagina. Se você pensa, por exemplo, na fita isolante da 3M, putz, a fita isolante serve para um monte de coisa para a qual ela foi projetada. Então, se quer emendar ali o nosso fio descascado de atrás, se usa a fita isolante. Mas eu tenho certeza que o cara que criou a fita isolante nunca imaginou que a Anitta ia fazer um videoclipe usando a fita isolante para tapar suas vergonhas ali. E que isso ia servir aí para que as pessoas tipo o Wilton usassem para se bronzear aí nos períodos de não verão. Tá? Então os possíveis usos fazem parte do universo humano, assim como os desejos e as dores do meu usuário, das pessoas com quem eu tenho que ir, para quem eu estou inovando. Um modelo de negócio, porque muitas vezes eu tenho uma ideia que é maneira, mas que não vende, e isso aqui também, o Luizão está comigo aí, sabe que todo mês, toda quinzena, às vezes toda semana, chega um cara que tem uma ideia muito legal, mas que não se paga, que não vende, que, putz, às vezes o cara precisa vender a R$100 e o mercado está disposto a comprar por 2, então o negócio não vai fechar nunca. E quanto o mercado topa pagar, que tem a ver com o modelo de negócio. Aqui no universo pragmático tem algumas outras coisas. Então, que tecnologias eu tenho disponíveis? O que eu posso usar para rodar a minha inovação para rodar? Como é que eu vou transformar a vida... o cacete, pera aí. Desculpe, eu estou usando um choque aqui porque eu estou com dor nas costas. Deixa eu parar.
Onde você passou essa história? Tá gravando. Meios de produção, então tem que ter quem produz a minha ideia, quem coloca a minha ideia para rodar. Não adianta eu pensar numa coisa maravilhosa que não tem quem faça, não tem quem sabe fazer. A invenção, sim. Então, o que eu estou criando aqui? Se vou lá no meu exemplo do... Oi, eu estou citando você aí, cara. O colo de bronzeamento ali. Tudo verdade. Tudo verdade. O que eu estou inventando? Qual que é a tecnologia que eu estou criando? O que eu estou mudando aqui no jeito de fazer essas coisas? Que é só um pedacinho e que geralmente a gente tem de inovação só com isso aqui. E o método. Então, como que eu faço esse negócio? Como é que eu vou promover essa inovação? Tá? E a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais detalhadamente, porque eu separo isso aqui em 3 colunas, que são as 3 colunas que eu tenho que preencher para que isso aqui seja uma inovação com potencial de funcionar. Tá? Curiosamente, isso aqui é uma classificação que o próprio MIT criou, então é por isso que eu também que é MIT, que essas coisas elas têm que ter método, elas têm que ter uma... Não é método. Mercado tem que ter um modelo de implantação e tem que ter tecnologia. Então, quando eu estou falando de mercado, é os possíveis usos, então como é que as pessoas vão usar minha inovação, que desejos e que dores das pessoas que eu vou se encontrar, como é que eu posso ajudar essas pessoas, quanto é que o mercado topa pagar e etc, tudo que tem a ver com esse universo. Na implantação, meios de produção, então quem é que vai produzir minha inovação, qual que é o método que eu vou usar, quanto que o mercado topa pagar, etc. Em tecnologia, o que eu tenho disponível para criar a minha inovação e a invenção que eu estou colocando de fato. Tá? De novo, invenção é só uma parte dessa história. Eu não posso pensar numa inovação que seja só baseada em invenção. Porque uma inovação que é baseada só em invenção é o cara inventando o celular em 1951 na União Soviética. Não, é o cara colocando o iPhone para rodar em, sei lá, nesses anos 2000. Um exemplo aqui de como a implantação é importante. Outro exemplo que acontece todo mês aqui pra gente. Chega uma startup legal pra caralho, que tem uma boa ideia, tem um modelo de negócio validado. Então, putz, tem aqui o mercado preenchido, tem a tecnologia que os caras já criaram, já funciona, mas os caras criaram em Ruby. E, putz, cara, Ruby é uma tecnologia do caralho, funciona super bem. Mas o cara chega aqui e falou, preciso de ajuda, porque eu criei uma tecnologia em Ruby e não encontro o programador para continuar. Parabéns, você não vai encontrar mesmo, tem uns 3 Então, assim, não tem um método de implantação, não tem um método de produção que funcione para que essa inovação prospere. Então, essas 3 coisas são fundamentais. E se eu consigo reunir tecnologia, reúno condições de mercado e reúno condições de implementação, aqui dentro tem, de fato, espaço para que a inovação aconteça. E é por isso, considerando todas essas 3 coisas, que o processo de design da Hero, o processo de inovação que a Hero vende para o mercado, é baseado justamente em business design, em concept design e no design da experiência do usuário. Ou seja, eu estou abordando as 3 coisas, eu estou abordando questões de mercado que eu vou abordar, o que as pessoas querem, o que as pessoas são, a tecnologia que eu vou usar, vou ter que criar alguma coisa, vou ter que usar alguma coisa que está pronta, vou ter que usar alguma coisa que é escalável ou não, eu tenho que pensar nisso. E como é que eu vou implementar essa história? Que geralmente as startups buscam na gente, porque elas mais ou menos já têm uma noção disso aqui, elas mais ou menos já sabem como fazer isso aqui, mas elas não sabem como escalar o seu próprio negócio, etc. Para que isso aconteça, a gente tem que ter coragem pra caralho. Porque muitas vezes eu tenho que olhar na cara do cliente e falar que o negócio não vai funcionar. Essa tecnologia que você criou no Ruby, ou você vai ter que pagar 20 mil para um cara sair da empresa que ele está e trabalhar com você, ou você vai ter que refazer o seu negócio. Isso é foda pra caralho, porque seria muito mais fácil para a gente pegar uma ideia meio bosta que alguém está trazendo, desenvolver, entregar e falar, toma que tá aqui, leva pra tua casa, tenta fazer... Tipo, estamos vendendo horas, né? Estamos vendendo horas. Do que ser honesto com os caras. E a gente sempre procura ser honesto. Eu sempre, como comercial, eu sempre tenho a missão de vender, com certeza, mas de deitar e dormir com a cabeça tranquila. Se o cara tem uma ideia que eu acho que é bosta, eu vou falar, eu faço, mas eu quero que você saiba que essa ideia é bosta. Se o cara topar, é diferente. Mas eu vou deixar esse cara saber qual que é a teoria por trás dessa história pela qual eu acho que a ideia não vai funcionar. Tá? Ou seja, eu tenho que ser muito intelectualmente honesto, tanto quando eu estou vendendo inovação para fora, quanto a gente está fazendo inovação aqui.
Porque às vezes a gente está tão apaixonado por uma ideia, por uma tecnologia, por uma questão que parte da empatia, que putz, a gente tem que se desafiar, a gente tem que olhar para aquilo que a gente acredita e falar, não cara, isso aqui não tem gente para fazer, isso aqui não tem tecnologia que comporte, isso aqui as pessoas não querem pagar por tanto. E é foda, é difícil, exige coragem pra caralho, mas ser intelectualmente honesto exige coragem, eu acho que é o que a gente tem que ser. Logo, a Hero é uma empresa que, fazendo uma analogia que geralmente eu faço com os clientes, está mais tendendo a ajudar o cliente a vender mais do que fazer um e-commerce para esse cara ganhando muito mais dinheiro. Eventualmente a gente vai fazer um e-commerce. Eventualmente até se o cliente insistir com a Hero, falar, putz cara, eu sei que você está me recomendando vender pelo Instagram, mas eu quero que você faça o e-commerce. A gente vai fazer o e-commerce. A gente vai fazer o e-commerce se for o caso de um rugby desse cara, se ele insistir muito. Mas eu vou insistir com um cara que eu vou ajudar ele a vender, eu vou ajudar ele a ser sustentável mais do que só ganhar dinheiro. Logo, para fazer o que a gente faz, a gente precisa de coragem e de honestidade intelectual. Então, inovação não é só invenção. Invenção é uma parte da história. Inovação é fazer uma entrega viável que muda a sociedade ou o mercado. E para que ela seja viável, tem que abordar esses 3 pilares da inovação. Máquina de raio-x é um exemplo de como isso aqui aconteceu. Quando a gente olha para as primeiras máquinas de raio-x, era um negócio que funcionava a grosso modo igual, mas que a gente tem nos hospitais daqui, ela entrega mais ou menos o mesmo resultado, talvez com um pouquinho mais de precisão hoje do que antigamente, mas eram máquinas absurdamente caras, que qualquer exame que fosse fazer custava muito caro e ocupava um prédio inteiro. Então tinha pouquíssimas em qualquer lugar do mundo, porque era uma coisa muito sobre invenção, sobre a curiosidade, sobre criar uma coisa nova. Raio-X foi pegado no mundo inteiro quando os hospitais passaram a ganhar dinheiro com essa história, quando ficou economicamente viável. E hoje você vai no hospital do Fazendinha, lá na UPA do Fazendinha, lá que os caras vivem matando gente lá, os caras têm uma máquina de raio-x, porque ela é uma inovação que preenche os 3 pilares da inovação. Então ela tem mercado, ela tem tecnologia, ela tem implementação. Ela funciona para todo mundo e isso permitiu que as máquinas de raio-x fosse uma inovação, fosse uma invenção que foi uma inovação, que se popularizasse. Ok, então chegamos aqui num resultado de o que é inovação. Que cuidados que eu tenho que ter quando eu estou tratando do universo humano? Eu sou a Hero, eu vendo inovação, eu ajudo as empresas a inovar. Como é que eu cuido do universo humano? Esse meu primeiro pilar aqui, que é o meu pilar mais pimba. E, cara, a resposta está no design. Né? Por isso que a gente é tão orgulhosamente uma empresa de design, uma empresa que todo mundo é designer, que a cultura de todo mundo tem que ser uma cultura voltada a design. E eu, há algum tempo atrás, estava montando um curso, encontrei um vídeo que, para mim, explica muito o que é design. Eu queria que a gente olhasse um pouquinho para ele. Que é o vídeo da meditação, mas é curtinho. Vai. Vai. Bem, eu acho esse livro foda porque ele é um vídeo da Apple falando sobre a própria filosofia de design e talvez seja a empresa que na história mais ganhou dinheiro com filosofia de design. Ele não fala
ou fala muito pouco sobre inspiração, sobre uma coisa divina, sobre uma coisa da história de estar embaixo de uma árvore e cair uma maçã na cabeça e por isso pintar uma ideia. Fala muito sobre transpiração, sobre ter muito mais não do que sim, fala muito mais sobre apagar uma ideia e começar a reescrevê-la do zero. E é um pouco sobre o paralelo que a gente pôde fazer lá atrás. Eu tinha uma invenção que era um cara que criou um telefone que parecia um walkie-talkie e que depois virou um puta produto que foi por muito tempo aí a ideia mais valiosa do planeta. É muito sobre cuidar dos detalhes, é muito sobre ter coragem de refazer, de redesenhar, de repensar aquela ideia, aquela invenção, aquela inovação. Quando pensamos no processo de design, ele é muito sobre isso aqui. É sobre um processo que começa numa bagunça completa, em que eu estou juntando coisas diferentes, em que eu estou juntando várias referências diferentes. Aqui no meio eu vou começar a afinar essa história, porque em algum momento eu vou encontrar coisas que combinam e com a qual eu posso criar o meu próprio conceito, que quando o design começa a fazer sentido, e no final eu vou só afinar esse conceito, vou fazer uma entrega. E esse é um dos motivos pelos quais a gente se importa tanto com não fazer hora extra na vida. Um dos motivos pelos quais a gente se importa tanto com valores humanos. Porque a gente só vai ter insumos para conectar um monte de coisas diferentes se a gente tiver uma vida depois dessa empresa. Se eu puder ir ao cinema, ver o que está acontecendo, se eu puder ver novela, se eu puder consumir esporte. Eu acho que uma coisa que a gente fez no site do Atlético é um bom exemplo disso, que foi o nosso Match Day. O nosso Match Day tem coisas que vieram de, putz, o jeito como você consome luta de boxe, como você joga videogame, como você consome jogos da NFL, da NBA e como você futebol. Então assim, se eu não estou pronto para mergulhar nesse caos e conectar várias coisas diferentes para aos pouquinhos e criando um conceito só que eu posso chegar no final, entregar e que, porra, vai ser do caralho, vai ser um conceito foda, a gente não consegue fazer design de verdade, a gente não consegue inovar de verdade, a gente não consegue criar inovação de verdade. E quando eu estou fazendo isso, eu tenho que entender que é do caralho usar coisas novas, é do caralho usar o que está na vanguarda, mas às vezes eu tenho que olhar para trás. Às vezes eu tenho que pegar o cara que criou um smartphone baseado no Octal, que é lá em 1951. Isso aqui faz parte do nosso processo. E se eu estou pensando nisso, com certeza estou pensando que o meu usuário é o fucking rei dessa história. A gente falou sobre mercado, o mercado existe porque existem pessoas no mercado. E para que a gente consiga atender esse cara que é o rei, que é o nosso cliente, eu gosto muito de falar sobre design emocional. E design emocional é uma abordagem de design da qual quase todo o material que eu encontrei do Donald Norman e ela separa o design emocional em 3 níveis, né? Que é o nível visceral, o nível comportamental e o nível reflexivo. Eu falei disso aqui antes, acho que não, né? Já? Uma vez. Tá. Não? Eu não lembro. Tá, então vou repassar. Enquanto pensando na abordagem do design emocional para as coisas, basicamente eu tenho 3 momentos. O momento que acontece antes, o momento que acontece durante a experiência e o momento que acontece depois. Tá? O nível visceral é aquele nível do design, o nível de emoções, é o nível de contato que você tem, que você não precisa pensar sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, você chegou na casa da sua avó e sentiu um cheirinho de bolo de laranja. É visceral, cara. Uma coisa você sentiu o cheiro e falou, puta, cara, você não precisou pensar sobre aquilo, você não precisou interagir com aquilo já te ganhou. Ou quando você entra numa loja, sei lá, a gente tem uma loja no shopping que tem cheiro de madeira. Putz, para quem tem aquela coisa mais raiz, de lembrar do interior e lembrar de cheiro de madeira, aquela loja conversa muito, é visceral. Você não precisa pensar sobre isso, aquilo já comunicou com você, você já criou uma conexão. Depois que o visceral tem o nível comportamental, que geralmente são os níveis que você aborda quando você está interagindo com o produto. Tá? Então, putz, senti o cheirinho de bolo, putz, eu vou olhar para o bolo, entendi que é o bolo, começo a pensar no bolo. Vou cortar o bolo, vou no pratinho, vou meter o garfo no bolo, é macio ou não é? Tem cobertura ou não tem? Tem recheio ou não tem? É fácil de cortar ou não? Tudo isso é comportamental. E tem um reflexivo, que é aquilo que acontece antes e depois. Então, o meu reflexivo sobre bolo talvez seja de que, cara, eu adoro o bolo da minha avó. Tenho saudade do bolo da minha avó, lembra da infância, então é uma coisa que antes já está em mim, existe um contexto criado dentro de mim. Isso aqui favorece
a relação minha com esse bolo. Mas tem uma coisa que vai acontecer depois, que eu vou sair da casa da minha avó pensando, puta, cara, mas eu tô na dieta low carb aí, tenho uma vacilada aí, vou engordar, perdi 3 dias de dieta. E tudo isso aqui é design de comportamento, tudo isso aqui é design emocional. Eu posso usar isso aqui para qualquer tipo de relação, para qualquer tipo de experiência. Se eu penso, por exemplo, no Rafael Austin do Netflix, quando eu entrei no site da Netflix, eu fui impactado por uma comunicação visual. Que eu não precisei pensar nela, ela é preta, ela é clean, ela é uma coisa super leve, né, que comunica direto comigo. Então aquilo já gerou uma conexão. Eu encontrei alguns estudos montando uma aula, de que as pessoas começam a criar uma primeira impressão, então elas começam a criar uma opinião sobre aquela experiência em meio segundo. E os caras fizeram esse teste com uma experiência em que eles pediram para pessoas ligar com um número e nesse número a pessoa dizia alô. Só que ela dizia alô cada vez diferente. É uma interjeição, são 3 palavras, é só uma coisinha, é só um alô. Só que a pessoa podia dizer alô, alô, alô. E com meio segundo a pessoa já começava a formar uma opinião sobre aquilo que estava acontecendo com ela, sobre aquilo que estava sentindo. Design emocional muito sobre isso. Quando eu estou pensando... Não, estava falando de Netflix, né? Desculpe, me perdi. Então, quando eu estou conhecendo a Netflix, eu vendo o site da Netflix, eu fui impactado visualmente, é uma coisa muito de sentido, assim, eu não precisei pensar naquilo, eu gostei. Eu comecei a navegar pelo site. Putz, eu encontrei fácil o que tem, então para isso está claro para mim. Eu consegui conectar com o Facebook, eu assinei em 1 minutinho, putz, animal, o comportamental foi foda, né? E o antes e depois, o meu reflexivo. Eu escuto as pessoas falando sobre Netflix, que é legal, e que, porra, tem filme pra caralho e tal. Então tem um reflexivo a priori, que é positivo. E depois que eu terminei de assinar, putz, eu fiquei tão satisfeito que eu saí falando bem, que eu, de repente, compartilhei com a Netflix, etc. Ou seja, são os 3 níveis que eu tenho, tanto comendo bolo na casa da minha avó, quanto assinando Netflix no notebook. E aquilo que está mais para cá, mais visceral, são coisas mais emotivas, mais que eu preciso pensar sobre. E quanto mais para cá, nessa matriz, mais cerebral, mais lógica a decisão é. E esse aqui é um exemplo que eu sempre dou, que isso é o Rafael passeando no shopping e vendo uma cadeira gamer numa vitrine. Putz, imagina que eu estou lá, eu estou passeando, e passei lá na frente das livrarias Curitiba, que tem cadeira gamer lá, eu olhei a cadeira gamer, e puta, eu achei bonita, né? Achei foda, e entrei lá e, putz, senti aquele cheiro de novo, de couro, assim, porra, me encantou meu visceral. Eu fui lidar com o comportamental ali, caralho, senti na cadeira e reclinei, puta, é foda, e não senti dor nenhuma, e eu sou velho aqui, tô tomando choque, então não senti dor importante, então eu posso levar isso aqui pra minha casa, e a rodinha é legal e tal, ela roda bacana, ela é fofinha, o vendedor me entendeu bem, então o comportamental foi maneiro. Mas aí entra o reflexivo, que é depois que eu termino de lidar com essa cadeira. Eu comecei a pensar em um reflexivo que, puta, mas essa cadeira aqui custa £2,5. Se eu gastar £2,5, a minha mulher vai ficar pistola comigo. E aí, puta, se a minha mulher for ficar pistola, tem que pensar se, caralho, eu quero contar para minha mulher que eu quero comprar uma cadeira gamer nessa casa. E tem uma parte pior ainda do reflexivo, que é, putz, talvez eu não queira ter que olhar para mim e pensar que eu tenho que pedir para a mulher para me dar uma cadeira gamer. Olha ainda. Tudo isso são os 3 níveis de um processo de compra de uma cadeira gamer, mas que funcionam para qualquer coisa. Funcionam para ganhar um usuário novo, funcionam para fazer uma venda, funcionam para, sei lá, pegar um lead, para emocionar alguém e qualquer coisa parecida. Isso aqui está ganhando cada vez mais valor. Tanto é que eu queria fazer uma breve retrospectiva de como é que isso aqui está acontecendo na propaganda brasileira. Velho. Esse é só o Marcelo. Isso aqui é uma propaganda muito antiga, anos 80, eu acho. E, assim, ela já tinha aquela coisa que era da publicidade brasileira, que era piadinha bem feita, sacadinha, uma coisa animada, então uma coisa super moderninha para a época. Mas a propaganda inteira é sobre uma característica do produto, é sobre tostinho e ser fresquinho. Tostinho tem mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais e tal, tinha piadinha, mas era sobre produto, tá?
Com o tempo, a publicidade e o mercado em geral foi entendendo que é muito mais sobre do que produto, que design emocional conta, que design emocional vende. E começaram a aparecer propagandas mais ou menos como essa aqui. Tibete tem paixão por flores. As suas preferidas são a hortênsia, a rosa e a margarida. Margarida, as três sempre vão usar para comer. Tibete adora cuidar das suas florzinhas. Tira os espinhos. Não esquece de regar a melancia. Depois do banho, é hora da inspeção. Cada flor tem o seu cheiro. Está difícil de segurar o buquê inteiro. Mas são homens que vivem apaixonados com a imagem do zafrão. Essa aqui é uma propaganda no supermercado gaúcho que passava na Globo o tempo inteiro, então super cara. Eu acho mais interessante que, diferente da primeira propaganda, que era sobre o Tostines, que era sobre a bolachinha. Lembra do Tostines, Vitor? Lembro. Opa, finalmente eu vi que está junto comigo aí. Diferente da Tostines, que era sobre produto, isso aqui é sobre uma conexão, é sobre uma marca com a qual eu me identifico. E isso aqui funcionou tanto para o Zafari, que é o mercado do Rio Grande do Sul, que era o mercado de lá, o mercado regional, que enquanto o Walmart ia comprando todo mundo em volta, o Zafari continuava firme e cobrava mais por ser mais ou menos como se fosse um Angelone que a gente tem aqui, o Festival, etc. O Zafari estava lá firme. E a mesma coisa aconteceu com os Zappos, por exemplo, que era uma empresa, é o e-commerce que vende calçados, ou seja, o diferencial de mercado é mínimo, mas é um diferencial de mercado